Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de uma das linhagens mais complexas e dominantes do universo de Vampiro à Máscara. Estamos falando do clã Ventru, os autoproclamados reis da noite. Exato. O material que a gente analisou vai fundo na história, nas fontes de poder e na psicologia deles. A nossa missão aqui é tentar entender o que faz os Ventru serem tão poderosos, tão temidos e, ao mesmo tempo, tão essenciais para Camarilla. É um paradoxo, né? Totalmente. Como é que dá para ser o pilar que sustenta tudo e o tirano que oprime todo mundo, ao mesmo tempo? Eu acho que essa é a questão central. A chave para decifrar os Ventru é justamente essa dualidade. Eles se colocam como os guardiões da ordem, sabe? Os arquitetos da estabilidade. Só que essa ordem tem um preço. Um preço altíssimo. Ela é construída numa teia quase invisível de favores, de dívidas, de um controle que é muito sutil, mas sufocante. É inevitável que isso gere ressentimento. Eles são a cola e a corrente. E essa contradição é o ponto de partida de tudo, né? Eles genuinamente acreditam que são os protetores da máscara, o grande segredo da existência vampírica. E vamos ser justos, a história mostra que eles salvaram a pele de todo mundo em várias ocasiões. Uhum. Eles agem como mentores para vampiros mais jovens, oferecem proteção, num mundo onde ser um recém-criado é quase uma sentença de morte. Parece uma coisa nobre à primeira vista. Parece. Mas a intenção por trás é que define o jogo todo. Esse papel de salvador é, na verdade, a mais pura estratégia de poder. Não tem nada de benevolência aí. É um cálculo. É um cálculo. Pensa numa organização mafiosa de elite. Eles entendem o valor de um favor, o peso de uma dívida de gratidão. Cada vampiro que eles ajudam é mais uma peça que entra no tabuleiro deles. Mais alguém que deve lealdade. Então, cada ato de generosidade é, na verdade, um investimento. Eles não dão nada, eles emprestam. E os juros são altíssimos. Lealdade, informação, poder. E essa acumulação constante de dívidas, essa teia de obrigações, é o que gera um ódio profundo nos outros clãs. Claro. Para um Bruja ou um Gangrel que valorizam a liberdade acima de tudo, os Ventru não são salvadores. São agiotas de poder. Tiranos que manipulam todo mundo com um sorriso no rosto e um contrato invisível na mão. A estabilidade deles é a de uma prisão bem administrada. E isso nos leva direto para a origem deles, que, nossa, diz tudo sobre essa mentalidade. A mitologia do clã é fascinante. Conta aí. A história que eles contam, né, é que o fundador, uma figura às vezes chamada de Ventru ou Vedarta, era o neto preferido de Caim, o primeiro vampiro. Ele teria sido escolhido pelo próprio Caim para governar os outros. O que é uma justificativa perfeita, né? Mesmo sendo um mito, a função dele é clara: solidificar essa crença no direito divino de governar. Eles não estão buscando poder, eles acreditam que o poder é deles por direito de nascença. É o fardo deles. Mas espera aí, tem a outra versão dessa história, não tem? Aquela que eles não gostam muito de contar? Sim, a contranarrativa. A história que os rivais adoram espalhar, de que esse fundador grandioso foi, na verdade, assassinado logo no começo, decapitado por um irmão invejoso. Que plot twist! Pois é. Mas o interessante é que, para nossa análise, tanto faz qual versão é a verdadeira. O ponto é que, mesmo com a suposta morte do líder, o clã não se desfez. Pelo contrário, eles prosperaram. O que mostra que a força deles nunca foi um líder. Nunca foi. Sempre foi a organização, a resiliência, a capacidade de transformar qualquer crise em oportunidade. E essa mentalidade se reflete perfeitamente na história. A influência deles por trás dos imperadores romanos, a queda de Cartago que eles orquestraram e que gerou aquele ódio eterno dos Brujá. Sim. E na Europa medieval eles eram os mestres, príncipes como Mitras na Grã-Bretanha, Hardestats na Europa Central. Eles não só jogam o jogo da história, eles definem as regras. E as ferramentas que eles usam para definir essas regras são as disciplinas, os poderes deles.
E não é sobre força bruta, como em outros clãs. É tudo sobre controle, precisão, manipulação. A mais icônica, sem dúvida, é a dominação. E não é aquele controle mental grosseiro de filme. É a arte de implantar um comando, uma única palavra na mente de alguém. E a pessoa é compelida a obedecer. Exato! Tem um exemplo no material que é devastador. Imagina um Ventru numa reunião de conselho de uma mega corporação. O presidente vai vetar um projeto crucial para o Vampiro. O Ventru se aproxima, olha nos olhos dele e sussurra uma palavra: concorde. E pronto, o cara muda o voto, ninguém entende por que o estrago tá feito. Ou, num outro exemplo, ele poderia sussurrar humilhe-se. E o alvo, em público, começa a chorar, a dizer algo inapropriado. A carreira dele acaba ali. O Ventru destruiu uma vida com uma palavra. É o poder de reescrever a vontade de uma pessoa. É assustador. E isso me faz pensar na outra grande disciplina deles, a presença. Que, à primeira vista, parece mais suave, mas talvez seja até mais sinistra. Qual a diferença fundamental entre as duas? Se a dominação é uma invasão, um comando direto que quebra a vontade, a presença é uma sedução. Ela não força. Ela faz a pessoa querer fazer aquilo. Ah... O vampiro entra numa sala e, de repente, todo mundo sente uma onda de admiração. As palavras dele parecem mais sábias, as ideias mais brilhantes. É uma manipulação emocional profunda. Mas isso não é, de certa forma, ainda mais violento? Roubar a vontade é uma coisa, mas corromper o afeto, a lealdade de alguém? Exatamente. Porque a vítima da dominação pode eventualmente perceber que foi controlada. A da presença acredita que os sentimentos dela são genuínos. Depois que o efeito passa, ela não se lembra de um comando, só se lembra que parecia a coisa certa a fazer. É o poder de um líder de culto. Nossa! As pessoas seguem por uma devoção que elas acreditam ser real. É uma arma muito mais perigosa a longo prazo. E para completar esse arsenal, eles têm a fortitude, que é puramente física, uma resiliência sobrenatural. É a capacidade de ignorar danos que matariam qualquer um. Balas, facas... Até uma estaca no coração. Que é o terror de qualquer vampiro. Um Ventru com fortitude pode simplesmente suportar. Isso não os torna um pouco arrogantes? Uma força dessas pode virar uma fraqueza? Poderia. E nos mais jovens, certamente vira. Mas a mentalidade Ventru clássica vê a fortitude não como um convite à imprudência, mas como a garantia final, a armadura que protege o cérebro da operação. Eles podem atravessar fogo, a maior fraqueza da espécie, e sair do outro lado. É a personificação da resiliência deles. Essa combinação de estratégia mental com a dominação, manipulação emocional com a presença e essa resiliência física quase absoluta da fortitude. Isso mostra uma maestria em planejamento. É preciso uma mente muito afiada para conseguir planejar em séculos. Exato, um pensamento complexo. É um tipo de pensamento que, aliás, atrai muita gente para o universo dos RPGs. Exatamente. Quem gosta de RPG geralmente é uma pessoa mais criativa, inteligente, envolvida com leitura. É um perfil que se conecta muito com o foco e a dedicação necessárias para estudar para grandes provas e concursos. É verdade, exige esse mesmo nível de estratégia de longo prazo. Seja para vestibular, concurso público, militar, OAB, residência médica. O maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E olha só, falando em preparação e estratégia de longo prazo, a própria existência dos Ventruvi nas noites modernas é a prova viva disso. O poder deles não vem só da força individual, vem de como eles estruturaram sua influência ao longo dos séculos para estarem sempre no controle. Retomando esse ponto, então, como essa estratégia se manifesta hoje? A gente vê em figuras de poder imenso. O falecido príncipe Loden de Chicago, um Ventru que governou com mão de ferro. O príncipe Mithras, que ainda governa Londres, um vampiro de quarta geração, quase um mito. E talvez o mais influente de todos seja Hardestard, o jovem, que está no círculo interno da Camarilla. O conselho que governa tudo. Exato. E dizem que foi o próprio Hardestad quem concebeu e fundou a Camarilla séculos atrás. A maior jogada estratégica da história dos vampiros. Certo. E isso nos traz de volta aquele paradoxo do início.
Se eles são tão poderosos, mas também tão universalmente odiados por quase todos, Brujah, Gangrel, Nosferatu, Malkavianos, como eles não foram destruídos ainda? Uhum. A história vampírica está cheia de clãs que foram caçados até a extinção, como os Salubre e os Capadócios. Por que os Ventrus são a exceção? Porque os outros clãs, mesmo odiando os Ventru, precisam deles. Ou, melhor, precisam da ordem que eles impõem. A conclusão principal é que eles sobrevivem porque entendem a natureza do poder melhor que ninguém. Eles não usam como um martelo. De jeito nenhum, isso atrai atenção, une os oponentes. Eles usam como um bisturi, com precisão cirúrgica, cortando alianças, criando dependência, oferecendo ajuda no momento exato. É como se eles tivessem tornado todo mundo dependente do sistema que eles criaram, mesmo que o sistema beneficie principalmente a eles. Essa é a analogia perfeita. No grande xadrez da existência vampírica, os outros clãs são as peças no tabuleiro. Alguns são peões, outros são torres, rainhas. Mas os Ventru não são uma peça. Eles são o jogador. Eles são o jogador, que move as peças pensando 10 jogadas à frente. São interessantes, este é um ótimo momento para demonstrar apoio, curtindo esse conteúdo e se inscrevendo no canal para mais explorações como essa. Uhum. Mas vamos descer um pouco desse nível estratégico. Como é ser um Ventruí no dia a dia? Nem todo membro do clã é um príncipe ou CEO, e o recém-criado, o mais baixo na hierarquia? Mesmo o mais jovem e inexperiente Ventrui sente o peso esmagador da linhagem. Desde a primeira noite, ensinam a ele que ele não é só um indivíduo. Ele é um representante do clã. Ele carrega o fardo da reputação, da história, das expectativas. Ele tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade imensa. Ele tem plena consciência da importância do clã e do papel que ele precisa desempenhar, por menor que seja, para manter essa estrutura toda de pé. E essa noção de linhagem é levada a um extremo, com a genealogia. Sim, e esse detalhe é fascinante. A maioria dos Ventru consegue recitar sua linhagem de sangue de cor, desde o seu senhor, passando pelo senhor do seu senhor, até chegar, teoricamente, no fundador do clã. Parece puro snobismo. E, em parte, é. Mas é muito mais que isso. É a identidade deles. Reforça o senso de responsabilidade, de dever e, claro, de superioridade que define a mentalidade Ventru. Cada um se vê como um elo numa corrente milenar de poder. E o pior crime que ele pode cometer? É ser o elo fraco que quebra essa corrente. E isso nos leva à parte mais perigosa deles, que é a imagem que eles projetam. Eles não parecem perigosos, não no sentido óbvio. Exato. Um Nosferatu assusta pela aparência, um Brujah pela fúria. Um Ventru, ele se apresenta como a voz da razão. Ele projeta uma imagem de responsabilidade, de confiança, de ser o único adulto na sala que pode resolver os problemas. Eles se posicionam como a escolha lógica. A opção segura. E essa é a maior e mais eficaz manipulação deles. Eles fazem com que o poder seja entregue a eles voluntariamente, com todo mundo acreditando que é para o seu próprio bem. Resumindo tudo o que a gente discutiu, fica muito claro que os Ventrus são mestres do controle sutil. Eles usam o poder político, social, sobrenatural, não para destruir inimigos, mas para gerenciá-los, para mantê-los em dívida. Uhum. A força deles vem desse entendimento de que o poder verdadeiro não é força bruta, mas precisão cirúrgica. E eles vivem nesse paradoxo constante de serem os pilares que sustentam a sociedade e, ao mesmo tempo, os tiranos mais ressentidos dentro dela. Perfeito. E isso nos deixa com um pensamento final para a reflexão. A análise conclui que os Ventrus são o jogador que move as peças. Isso levanta uma questão importante que transcende o jogo, né? Com certeza. Em um mundo cheio de estruturas de poder, de influências ocultas, com que frequência a gente é só uma peça num jogo disputado por alguém que a gente percebe como responsável, ou confiável, ou simplesmente a escolha lógica? O que é preciso para a gente começar a reconhecer o jogador por trás